Moda. A definição é essa que está aqui, ó. É o elemento que aparece com maior frequência. O que é essa ideia de frequência, gente? A frequência está relacionada ao número de vezes que o elemento aparece. Só que falando assim, fica meio solto. Então, vamos tentar entender. Aqui, quando a gente está lidando com estatística, a gente quer lidar com amostras, com conjuntos. É uma amostra de dados, ou seja, um conjunto de dados. Esse conjunto ele pode ter os mais variados contextos que você puder pensar aí. Por exemplo, eles podem fazer uma pesquisa sobre, sei lá, imagina que numa empresa eles de repente resolvem fazer uma pesquisa sobre o número de faltas dos empregados nos últimos 12 meses. Então, eles pegam lá a ficha de todos os funcionários da empresa e fazem um levantamento para saber qual que foi o número de faltas de cada funcionário no último ano. E aí, com esses valores, a gente vai formar uma amostra. Essa amostra vai ser uma amostra numérica. A gente pode fazer alguns cálculos em cima dela. Por exemplo, a gente pode estar interessado em saber qual que é a moda desse conjunto. A gente pode estar interessado em saber qual que é a mediana desse conjunto. Ou até mesmo qual que é a média de faltas. Então, tenta imaginar a situação, tá? Aqui eu estou colocando um contexto, porque o Enem vai ser assim, né? Vai ter um contexto qualquer lá. Então, imagina isso. Suponha que a gente quisesse fazer um levantamento do número de faltas dos funcionários no último ano. E aí eles foram lá e fizeram a pesquisa. Aí perceberam o seguinte: teve um funcionário que não teve nenhuma falta. Teve um outro funcionário que teve duas. Um outro funcionário faltou 3 vezes. Teve um que faltou uma vez. O outro não faltou nenhuma vez. Depois teve um outro que faltou duas. Outro que faltou duas. Teve um outro que teve 5 faltas. Sei lá, teve um que quebrou a perna e teve que faltar 12 dias. Um outro que não faltou. Teve um outro que faltou 2 vezes e teve um que faltou uma vez. Então, tenta imaginar, tá? Vamos supor que isso aqui é o levantamento do número de faltas que os funcionários tiveram no último ano. Então, fiz lá esse levantamento. A respeito desse levantamento, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Repara, é uma amostra com 12 termos. Então, eu tenho 12 termos ali na minha amostra. Eu posso fazer algumas perguntas a respeito desses 12 termos. Por exemplo, posso virar e te perguntar, olha, eu quero saber qual foi a média de falta desses funcionários. A ideia de média, gente, é uma das ideias mais intuitivas que existem na matemática. É bem fácil a gente pensar em média. Como é que nós faríamos para calcular a média desse conjunto? Você teria que somar as faltas de todos os funcionários e dividir por 12, porque aqui eu estou considerando 12 funcionários. Então, soma todo mundo, divide por 12, você ia chegar na média. A mediana, ela tem uma característica um pouco diferente. A mediana, a gente vai ver daqui a pouco, que ela divide a nossa amostra ao meio. Ao invés de pensar na mediana ou na moda, eu posso muito bem, na mediana ou na média, eu posso muito bem estar interessado em saber qual que é a moda desse conjunto. O que vai ser a moda? Vai ser o elemento que apareceu mais vezes, ou seja, o elemento que apareceu com maior frequência. Repara, aqui tem o zero, e o zero ele aparece 3 vezes. Por quê? Porque tem 3 funcionários que não tiveram falta no último ano. Aí você pensa, o 3 apareceu com uma frequência alta. Verdade. Só que a moda não é simplesmente um elemento que teve uma frequência alta. A moda é o elemento que apareceu com maior frequência. Então, observe, tem um outro elemento aqui, no caso 2, que ele apareceu 4 vezes. Então, embora o 0 tenha aparecido muitas vezes, o 2, ele apareceu com uma frequência maior ainda. A frequência do 2 foi 4, ele apareceu 4 vezes. Então, quem que vai ser a moda desse conjunto? A moda desse conjunto, eu gosto de chamar a moda de MO. Então, quem que vai ser a moda desse conjunto? A moda desse conjunto vai ser 2. Agora, tenta imaginar o seguinte. Imagina esse mesmo conjunto. Eu vou pegar exatamente o mesmo conjunto. Vou só mudar um detalhezinho, tá? Quero que você olhe aqui, Imagina. 0, 2, 3, 1, 0, 2, 2, 5, 12, 0, 2, 1
E aí aqui eu vou acrescentar um elemento específico. Vou acrescentar aqui o 0. Então, tenta imaginar isso. Repara, eu peguei a mesma amostra, só que eu coloquei um 0 a mais. Onde é que eu quero chegar? Quero que você entenda que agora as frequências vão empatar. Observe, ó, o 0 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. E o 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Repara, os dois, gente, apareceram com a mesma frequência, ou seja, os dois se destacaram em relação aos demais com a mesma frequência. E aí, o que vai acontecer num caso como esse? O que vai acontecer aqui é que o nosso conjunto vai ter duas modas. Eu gosto de escrever assim, ó, quem são as modas? Eu chamo assim, ó, M' vai ser 0 e M0, duas linhas, né, vai ser o 2. Então, eu tenho duas modas, 0 e 2. Aí alguém pode perguntar, Ju, mas um conjunto, ele pode ter mais do que uma moda? Pode. Nesse caso aqui, é um conjunto bimodal. Mas ele pode ter duas modas, pode ter 3, 4, 10, 30. Posso ter um conjunto com 30 modas? Pode, desde que os 30 elementos se destaquem em relação aos demais com a mesma frequência. Para ser moda, a moda é o elemento que tem a maior frequência. Se mais de um elemento tiverem uma frequência alta, não tem problema nenhum. Seu conjunto pode muito bem ter mais de uma moda. Mas o que eu quero que você entenda é, aqui o 2 aparecia 4 vezes e o 0 aparecia 3 vezes. O 2 e o 0 não eram modas, porque, embora o 0 tinha uma frequência alta, a frequência do 2 era superior. Então, ele ganha como sendo a moda do conjunto. Aqui as frequências empatam. Por isso que o meu conjunto teve mais do que uma moda. Agora, tente entender. Para ter moda, alguém tem que se destacar em relação aos demais. Imagina que eu tivesse uma amostra assim, ó. Não importa muito qual seja o contexto da amostra, não, tá? Tenta só imaginar uma amostra desse jeito. Se você olhar aqui, ninguém se destaca em relação a ninguém. Como assim? O 0 aparece uma vez só, o 1 aparece uma vez só, o 2 aparece uma vez só, o 4, o 6 e o 3 também só aparecem uma vez. Então, qual que seria a moda desse conjunto? Esse conjunto aqui, ele não tem moda. Agora, cuidado, tá? Por quê? Porque muita gente vai pensar assim, Ju, eu acho que eu entendi. Aquele conjunto ali não tem moda porque ninguém repete. Galera, a ideia não é essa. Para um conjunto não ter moda, basta que nenhum elemento se destaque em relação aos demais. Como assim? Aqui ninguém se destacou, o conjunto não tem moda. Mas tenta imaginar um conjunto desse jeito, ó. Dá uma olhada para aquele conjunto que eu coloquei ali, ó. Mas, ó, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 0, 0. Repara, tem elementos se repetindo ali? Tem. Dá uma olhada. O 2 aparece duas vezes. O 3 aparece duas vezes. O 1 aparece duas vezes. O 0 aparece duas vezes. Então, há repetições ali. Mas, apesar disso, não há moda naquele conjunto. Por quê? Porque ninguém aparece mais do que o outro, ou seja, ninguém se destaca mais em relação ao outro. Então, esse conjunto que está aqui, ele simplesmente não tem moda. Para não ter moda, gente, basta que nenhum elemento se destaque em relação aos demais, ou seja, basta que nenhum elemento tenha uma frequência maior do que os demais. Se ninguém se destacar em relação aos demais, o seu conjunto não vai ter moda. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Quando um conjunto não tem moda, ele recebe um nome estranho. A gente fala que um conjunto que não tem moda é um conjunto amodal. Então, viu lá que não tem moda, seu conjunto vai ser amodal. Então, preste atenção. O conjunto pode ter uma moda só, pode ter 2, 3, 4, 10, 30, 60, pode ser a quantidade que for, desde que todos os elementos empatem ali na sua frequência. Agora, se por algum motivo o
seu conjunto não tiver moda, é porque ninguém se destacou em relação a outro elemento. Então, aqui, ó, a frequência de todo mundo é igual, aqui a frequência de todo mundo é igual. Quando as frequências são todas iguais, o conjunto ele não tem moda. Aí você deve estar pensando assim, Ju, mas é só isso? É só identificar quem tem a maior moda? Gente, é só isso. Agora, é possível complicar uma questão de moda? Sim. O Enem já conseguiu complicar uma questão de moda? Já. Agora, o que acontece? Aqui, esse primeiro exemplo, eu estava falando lá sobre o número de faltas dos funcionários de uma empresa no último ano. Aqui a gente foi formando conjuntos numéricos. Isso aqui é uma amostra numérica, aqui também é numérico, isso aqui é um conjunto numérico. Todo mundo aqui, que eu coloquei como exemplo, são conjuntos numéricos. O que eu preciso que você entenda? Ao invés de a gente ter um conjunto numérico, a gente pode ter um conjunto não numérico. E conjuntos não numéricos, eles podem ter moda. Você deve estar pensando, Ju, como assim um conjunto não numérico? Vou te mostrar. Mas como é que seria aqui uma aplicação disso na estatística? Por exemplo, imagina que a gente vai fazer uma pesquisa, sei lá, numa universidade, eles resolveram fazer uma pesquisa sobre remédio para parar de fumar. E aí, observe, tenta imaginar a situação. Pessoal, não vou ficar enchendo linguiça aqui no enunciado, não, mas eu quero que você consiga entender, tá? Sei lá, imagina que uma universidade resolveu testar 4 medicamentos, A, B, C e D, para ver a eficiência deles para a pessoa poder parar de fumar. E aí, o que eles fizeram? Pegaram, sei lá, vou chutar um valor, tá? Imagina que pegaram 200 pessoas e dividiram em 4 grupos. Então, tenta imaginar. Aqui tem 50 pacientes, aqui 50, 50 e 50. Um exemplo, tá? Tô falando um valor ali, mas eu nem precisava colocar aqueles valores aqui. Então, tenta imaginar, 200 pessoas foram submetidas a um processo para tentar parar de fumar. Aí elas foram divididas em 4 grupos iguais. 50 pessoas vão usar o medicamento A, 50 pessoas vão usar o medicamento B, 50 vão usar o C e 50 vão usar o D. E aí, beleza. O que eles fizeram? Sei lá, ficaram não sei quanto tempo lá com essas pessoas tomando esse medicamento e depois eles fizeram o levantamento aqui dos resultados. Do grupo lá que tomou o medicamento A, 12 pessoas conseguiram parar de fumar. De quem tomou o B, só 6 pessoas. O C, o efeito positivo foi em 28 pessoas e o D, 10 pessoas. Aí, repara, aqui não é um conjunto numérico. Aqui a gente está lidando com uma situação envolvendo um medicamento. Medicamento A, medicamento B, medicamento C. Aqui a gente não tem números. Assim, você deve estar pensando, lógico que tem os números aqui, mas entende. Eu estou fazendo uma pesquisa, aí eu vou lá no grupo e descubro que 12 pessoas que tomaram medicamento A conseguiram parar de fumar. 6 pessoas que tomaram B conseguiram parar de fumar. E assim por diante. Repare, na minha pesquisa, na hora que eu for listar os meus resultados positivos, quem que vai aparecer com maior frequência? Quem vai aparecer com maior frequência é o C. Por quê? Porque 28 pessoas conseguiram parar de fumar utilizando esse medicamento C. Então, se a universidade quiser investir na pesquisa, deve investir na pesquisa de qual medicamento? Do C. Por quê? Porque ele teve um resultado positivo mais frequente. Das 50 pessoas que utilizaram, 28 conseguiram parar de fumar. Então, o que eu quero que você entenda? Isso aqui não é um conjunto numérico. Isso aqui, a resposta é um medicamento. Na hora que o pesquisador está lá fazendo a pesquisa, ele pergunta assim, ó, qual medicamento que você tomou? Aí ele fala, medicamento A. Parou de fumar? Sim. Aí ele marca lá um resultado positivo. Pega uma segunda pessoa e pergunta, qual medicamento você tomou? O B, parou de fumar? Não. Aí ele marca lá que a pessoa não parou de fumar. Ou que parou, né? Dependendo do caso. Mas o que eu quero que você entenda? Em relação aos resultados positivos, qual foi a resposta que apareceu mais? A resposta que apareceu mais foi o medicamento C. Então, qual que seria a moda desse conjunto? A moda desse conjunto
seria o medicamento C. Por incrível que pareça, gente, é muito comum a gente ter que lidar com conjuntos não numéricos. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem lá, imagina aqui, ó, vou chamar aqui de exemplo 2. Imagina que você vai fazer uma pesquisa sobre o segundo turno de uma eleição. Aí, no segundo turno de uma eleição, tem o candidato A, tem o candidato B e tem quem votou em nulo, branco ou não votou, né? Abstenções. Vou colocar assim. Ó. Então, numa eleição de segundo turno, o eleitor vai ter 3 opções. Ou ele vota no candidato A, ou ele vota no candidato B, ou ele vota nulo, branco ou não vota, certo? Aí, imagina que você está lá fazendo uma pesquisa. Pesquisa de segundo turno. Repara, o candidato A, vamos supor que ele tenha, sei lá, 46% das intenções de voto. O candidato B, vou imaginar que ele tem 34% das intenções. E nulo, branco ou abstenções, 20%. Tem que entender. Isso aqui também não é um conjunto numérico. Na hora que o entrevistador vai fazer a pergunta para o eleitor, ele pergunta: quem que você vai votar? Aí as opções são candidato A, candidato B, nulo, branco ou não vou votar. Aí repara, fizeram essa pesquisa. Entenda, qual foi a resposta mais frequente? Se eu pegar todo mundo que foi entrevistado, qual foi a resposta mais frequente? Foi o candidato A, porque 46% dos entrevistados disseram que vão votar no candidato A. Então, a frequência dessa resposta foi 46%. Então, quem que vai ser a moda desse conjunto? A moda desse conjunto não é um número. A moda desse conjunto é candidato A. E tá tudo certo com isso, tá, gente? É muito comum, inclusive. As pesquisas geralmente não são em relação a números, são relações a gosto em relação a um candidato, sei lá, gosto sobre um produto, tipo, sei lá, imagina que eu estivesse querendo testar a preferência dos consumidores sobre um refrigerante A, um refrigerante B, ou quem não toma refrigerante, nem gosta nem de A nem de B. Aqui a pergunta é assim, ó, tipo assim, você toma Coca-Cola ou Guaraná Antártica? A pessoa que está sendo entrevistada pode responder Coca-Cola, pode responder Guaraná Antártica, pode falar nenhum dos dois. Então, é a mesma ideia, a resposta vai ser um nome. Então, isso aqui é um conjunto não numérico. Aqui também é um conjunto não numérico. Aí, observe, o que eu quero que vocês entendam? Não dá para eu chegar aqui e falar assim, olha, eu quero calcular a média desse conjunto. Não tem como. Por que não? Porque esse aqui não é um conjunto numérico. Também não é possível calcular a mediana de conjuntos não numéricos. Da mesma forma que aqui. Agora, um conjunto que é não numérico, ele pode ter moda. Mas deve estar pensando, Ju, como assim pode ter moda? Ele não obrigatoriamente não tem moda, não? Não. Por exemplo, imagina que aqui fosse assim, ó, 12, 12, 12 e 12. A eficiência aqui, ó, empatasse em todo mundo. 12 pessoas conseguiram parar de fumar com remédio A, 12 com B, 12 com C e 12 com D. Se tivesse todo mundo empatado, nenhum medicamento ia sobressair em relação a nenhum outro. Se ninguém sobressai em relação a ninguém, é porque o seu conjunto não teria moda. Então, tente entender a lógica. Seja ele um conjunto numérico ou não, um conjunto numérico ou não, pode ter moda. Esse conjunto tem média? Não. Esse conjunto tem mediana? Também não. Mas ele pode ter moda. Então, é isso que eu vou escrever em algum cantinho aqui, ó. Um conjunto não numérico pode ter moda.